quietinha, porque ainda tá bem cedo aqui em casa. E eu tô me preparando pro segundo dia de Bienal. Eu narrei um pouquinho pra vocês sobre a pré-estreia, né? E foi um evento super legal. Como eu disse, né, eu fico meio tímida de gravar na frente das pessoas, então eu gravo só as pessoas na movimentação e vou narrando pra vocês. Então, galera, esse é um pouquinho do Rio Centro, tava bem frio nesse dia. E agora a gente vai ver um pouquinho da entrada da Bienal, né, com esses painéis bem bonitos, tem um do Ziraldo, inclusive, né, Turma da Mônica aí que vocês estão vendo, tava tudo muito bonito. E a entrada clássica da Bienal, né, escrito Bienal Rio 2025, tava bem tranquilo, não tava tão cheia pra estreia. Esses são os estandes, né, esse primeiro estande que apareceu eu comprei alguns livros, os outros também estavam belíssimos, tinha alguns em que eles estavam colocando ainda, né, alguns livros, o pessoal parecia estar bem tranquilo também, circulando aí pela Bienal, conseguindo ver bastante as coisas. Esse dragão que ficou maravilhoso e dava um super efeito, né? Os outros estandes com esses banners imensos. E por último, né, o café literário que eu consegui participar com a Conceição Evaristo e com a Beth Goulart. Foi incrível. E um pouquinho aí da minha volta, né, de BRT lutando. Oi pessoal, então, tô dando continuidade a esse vlog da Bienal, que eu confesso que não vai ficar um vlog muito longo, porque eu não consegui conciliar a Bienal e a faculdade, então só fui em um dia, mas nesse dia que eu fui, tiveram comprinhas aí que eu fiz, e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aqui do que eu consegui comprar, do que eu achei interessante, da minha experiência também no ambiente da Bienal. Eu acho que isso também é uma coisa que é legal, a gente tá ali sempre conversando e sempre trocando. Eu senti que essa Bienal, ela realmente foi muito mais grandiosa, tinha muito mais coisa para ver, né? Isso é um ponto bem positivo. Eu também consegui perceber que o impacto das redes sociais, principalmente do TikTok, né, foi bem grande na Bienal. E inclusive, né, eu consegui ir na pré-estreia graças ao próprio TikTok, então isso aí é uma questão, né? Eu achei interessante ver como tá acontecendo esse movimento. E, bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as minhas compras. Esse primeiro livro que eu quero mostrar pra vocês, esse aqui, que tá com alguns brindes que eu também vou mostrar, eu ganhei quando eu fui assistir a palestra da Conceição Evaristo e da Beth Goulart. Gente, só pra dizer pra vocês, a Beth Goulart estava a própria Clarice Lispector. Ela realmente é maravilhosa atuando e interpretando a Clarice Lispector, é incrível. E ver o diálogo entre ela e a Conceição Evaristo, que são autoras tão intensas e viscerais realmente, né? Foi muito impactante, assim. Realmente foi uma experiência que me fez ficar emocionada, sabe? E, bom, vamos lá. Vou começar pelos brindes. Tem um aqui que eu amei e que eu vou usar muito, inclusive. Porque, além dele ser bonito, ele é muito útil. Elas botaram nesse saquinho aqui. Tava no local que a gente ia sentar, sabe? Aí a gente chegou, já pegou o brinde. Foi bem organizado, tá, gente? Eu já tinha o objetivo de ir nesse dia por causa da Conceição Evaristo, então já fui lá bem focada pra isso. Quando deu 7 horas eu já entrei na fila, o evento começou. Era pra ter começado, né? 7h30, mas começou aí quase umas 8 e pouca. Bom, eles colocaram aqui o cartão postal, aproximar para vocês verem. E aí, né, tem duas estações da Conceição Evaristo e tem os pontos turísticos aqui, né, também do Rio. Não sei se dá para ver o Cristo Redentor aqui. E as estações da Conceição Evaristo são Nossos Passos Vem de Longe, a primeira, e a segunda é Escrevo Porque Existo e Escrevo Porque Resisto. Então, eu achei bem legal, né? Tem a escada Salaroma aqui também, muito lindo. Eu vou ver se eu consigo, sei lá, plastificar, alguma coisa assim. Eu tenho que botar, né, aqui atrás, que é da Bienal 2025. Achei muito bonito. E aí, seguindo essa mesma padronagem, né, que é da Amanda Ilustrar, que também acho que é do TikTok, não sei.
A gente tem esse mimo que pra mim, gente, tudo na minha carreira, que é um marcador magnético. Então a gente tem, né, um imãzinho aqui dentro dos dois lados e a gente tem essa padronagem aqui do cartão postal desse lado e do outro lado também, né? Vocês não vão conseguir ver com muita nitidez porque infelizmente a câmera do meu celular não é a melhor câmera do mundo, tá, gente? Bom, aí, como ele é magnético, a gente usa mais ou menos assim. Ui, meu Deus, tá caindo. A gente usa mais ou menos assim. A gente prende em uma página, né? E marca, por exemplo, o que falta na outra. Aí, ele fica assim. Bonitinho, sem dar muito volume, né? Belíssimo. Eu amei, vou usar muito. Aqui tem também alguns adesivos que eu vou guardar, porque eu nunca contei isso pra vocês, né? Mas eu sou uma pessoa que, embora pareça óbvio, né? Eu, além de amar ler, eu amo escrever também. Eu tenho vários diários, assim, desde, sei lá, os meus 12, 13 anos. Eu sou uma pessoa que realmente gosta de escrever e de botar os sentimentos pra fora. Então, eu vou guardar esses adesivos aqui pra colocar no meu próximo diário, que vai ser o diário do ano que vem. Então, eles são muito lindos, gente. Olha isso. É um livrinho com óculos. Esse aqui é do próprio TikTok, né? Tá falando. No TikTok, livros não terminam na última página, né? Esse aqui que é a coisa mais linda, né? Que são vários livrinhos e plantinhas. Esse aqui, né, que é um caderno, né, eu não sei se é um caderno ou se é um livro, um café e um óculos, né, super simbólico, considerando que enquanto eu converso com vocês, eu tô com meu cafezinho aqui do lado. E, por último, e super simbólico pra mim, uma borboleta. Eu digo que é simbólico, gente, porque parece loucura, mas eu juro que é real. Toda vez que eu saio de casa, dá 5 minutos, eu tô ali bem faceirinha, andando, aparece uma borboleta do meu lado. Então, pra mim, borboletas são bem simbólicas. Não é à toa que eu fiz a minha tatuagem. Então, bom, agora que a gente falou dos mimos, eu vou falar do meu maior, que é o motivo de ter acontecido a palestra, que é esse livro aqui, né, Macabeia, Flor de Mulungu, da Conceição Evaristo. O debate foi sobre a questão da Macabeia. Deixa eu contextualizar, né? Você de repente está aqui assistindo um vlog de Bienal e eu tô falando da Macabeia como se todo mundo soubesse, né? Quem é? A Macabeia, ela é a personagem principal do livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E para não dar um spoiler muito claro para vocês, eu vou dizer que essa personagem no livro da Clarice teve um fim trágico. E a Macabeia, ela vai ter o seu fim ressignificado a partir da visão, né, da perspectiva da Conceição Evaristo. Gente, essa edição, ela tá muito linda. Além desse trabalho de capa, né, que é maravilhoso, a gente tem também ao longo do livro, né, umas pinturas e bem lindas. E tá aqui no final a pintora é a Luciana Nabuco, né? Ela é jornalista, escritora, também, né, tá aqui, artista visual. Enfim, eu não vou mostrar todas as imagens porque eu espero que vocês comprem e leiam e gostem tanto da ressignificação que essa personagem sofreu e das imagens, né? E é interessante pensar nessa edição porque a Clarice Lispector, além de ser escritora, também era pintora, né? Então tem tudo a ver fazer aí essa interartes, né? Trazer aí as artes visuais para dentro do universo da literatura. Eu amei muito essa palestra. A gente teve momentos em que a gente teve uma leitura interpretada muito legal. Tá aí uma experiência que, infelizmente, nessa edição da Bienal eu não consegui, porque é aquilo que eu falei com vocês, eu tava no final de semestre, na realidade, neste momento eu ainda estou no final de semestre, mas é isso. Eu consegui ir nessa palestra e na próxima Bienal é uma experiência que eu pretendo repetir, né? Tá aí presente nos cafés literários que a Bienal proporciona pra gente.
Agora, continuando, eu vou falar realmente dos livros que eu comprei na Bienal. Comprei entre aspas, porque o meu objetivo maior na Bienal eu não consegui realizar lá. Mas enfim, vou deixar aí ficar no suspense para vocês ficarem aqui comigo. Os 2 livros que eu comprei na Bienal foram livros em inglês. Eu tinha o objetivo de comprar livros em inglês, porque se você tá chegando agora, não me conhece, eu tô aí com esse projeto, né, de desencalhar leituras em língua inglesa, até porque eu tô fazendo curso. Tô tentando realmente aprender esse idioma, que pra mim não é muito fácil, principalmente porque eu já tive alguns traumas em relação à sala de aula, né, a falar em outro idioma, enfim, isso eu conto em outro momento. Mas bora para os livros, né? Não foram muitos, foram somente 2. A Metamorfose, que se você tá chegando agora, dá uma passadinha na primeira resenha do canal, onde eu tô bem diferente de como eu tô agora. E foi a primeira resenha do canal justamente porque esse livro tem um grande simbolismo para mim. Eu gosto de fazer o processo de releitura todo ano, e todo ano eu acabo ressignificando a minha visão sobre o Gregor Samsa e aprendendo mais com esse livro e vendo que realmente eu me identifico muito com a forma como Kafka ele constrói aqui a relação entre o Gregor e a família e o jeito como o Gregor está encarando essa mudança e até um pouco o que simbolicamente essa mudança carrega. Essa edição daqui é da W Books, né? E ela tem esse cromado, é assim que fala, não sei, né? Tá tudo aqui em dourado. E Franz Kafka. Eu achei linda essa edição preta. Ela é bem simples, tá, gente? Foi baratíssima aqui, ó. Ela não tem nem orelha. Inclusive, eu tenho que botar um durex aqui pra poder durar, né? E, bom, eu já comecei a ler, tá, gente? Eu sublinho as palavras que eu não tô entendendo. Então, é isso, né? Então é isso, é normal, assim, né, gente? É só realmente em outro idioma. Foi super barata, foi R$10. Tinha alguns estandes vendendo livros em inglês. Eu queria ter levado outros. Eu me arrependi um pouco depois de não ter levado Frankenstein, que também é uma obra que, assim, amor da minha vida. Não vejo a hora do filme com Oscar Isaac sair, porque aí vocês vão me ver falando de Mary Shelley de novo. E o segundo livro que eu comprei é de outro autor que eu também já li obras e eu não trouxe resenha, tenho deixado aí pendente pra vocês. Eu vou ver se eu faço a releitura, que é o George Orwell. Eu já li o 1984 e eu já li A Fazenda dos Animais, né? Eu esqueci do título antigo, né? Porque agora tem umas traduções que colocam assim, né, A Fazenda dos Animais, porque em inglês é Animal Farm. Então, e eu comprei este pequeno, grande livro de ensaios, porque o George Orwell, além dele ser escritor, ele também era jornalista. E nesse livro aqui, que o título em inglês chama Shooting an Elephant and Other Essays, né? Então, atirando em elefantes e outros ensaios, a gente vai ter um pouco do registro do George Orwell na época em que ele atuou como militar na antiga Birmânia. Então, que atualmente é o país Mianmar, tá, gente? Fez parte, eu não sei se ainda faz, pra ser sincera, do Império Britânico. Então, ele relata aqui um pouco da experiência dele, dos choques culturais, de como isso fez ele ter uma outra perspectiva sobre o imperialismo. Então, eu acho que é uma obra interessante, que foge um pouco dessa questão narrativa, né? Eu acho que é um texto um pouco mais direto. Eu acho que é uma boa leitura aí pra ir fazendo aos poucos, né? São vários ensaios. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Porque vai ficar espelhado. Mas assim, são vários ensaios. Dá pra eu ler uma a cada semana. Dá pra ler aí tranquilamente. E assim que eu terminar, eu trago resenha aqui também pra vocês. E o meu maior objetivo nessa Bienal era um livro. Era um livro. E adivinha? Não tinha esse livro na Bienal. Eu fui na intenção da editora Planeta e não tinha. Gente, eu fiz a menina pesquisar naquelas listinhas que eles têm e ela não achou. Que é esta senhora obra chamada
Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. E eu queria essa edição específica da Planeta, porque ela é maravilhosa. Tá, deixa eu contextualizar para vocês um pouco desse livro, para vocês entenderem o porquê do meu surto em relação a querer essa edição. Então, o Rainer Maria Rilke, ele foi um dos grandes autores ali, se eu não me engano, do século XIX, para os alemães, o pessoal ali, né, da Europa, mais Europa Central, né? Então, assim, ele foi considerado aí um dos grandes poetas. Eu tive a oportunidade de ler um livro dele já, que vai ser para um projeto aí que eu não vou falar tão cedo, mas vai ter aí em algum momento uma resenha. E o Rainer, ele tem uma escrita visceral, ele tem uma escrita profunda e às vezes faz a gente ler coisas que a gente não precisa necessariamente entender tudo, mas a capacidade dele de passar os sentimentos pelas palavras faz com que não seja necessário entender, sabe? Isso é uma coisa bem especial quando o autor consegue fazer isso. E se tudo isso que eu falei não te convenceu de que de repente é legal dar uma chance para esta obra, eu posso também te dar uma outra indicação, né? Esse livro aqui é um dos livros favoritos da Lady Gaga e eu descobri isso há pouco tempo. É até um fato engraçado, porque quando ela foi fazer aqui um show em Copacabana, eu já estava lendo esse livro, eu estava na metade desse livro. Então, eu li ele no Biblion, que é a biblioteca que tem, né, online de São Paulo. E, enfim, esse livro apareceu para mim diversas vezes. A Bruna Martioli, ela indicou, e eu lembro que eu assisti um vlog dela e eu fiquei tipo assim, nossa, que interessante, quero ler em algum momento. Aí eu tava pelo Biblion, apareceu pra mim. Aí depois eu descobri que era um dos livros favoritos da Lady Gaga. Enfim, eu li a primeira vez no Biblion, mas esse livro mexeu tanto comigo que agora eu tô fazendo a releitura, tá, gente? Eu tô aqui, ó, no início. E, bom, tá sendo incrível. Aqui a gente vai acompanhar a troca de cartas entre o Maria Rilke e o Franz Xavier, não sei como fala, Capus. E essa edição ela é especial porque ela tem as cartas do Capuz. Aqui eu tinha lido, não tinha as cartas dele, então dá uma diferença. E por que tudo isso é interessante? Por que vocês devem ler esse livro? Aqui a gente tem o Capuz como um cara que está começando a escrever, um cara que tem uma necessidade de expressar o que ele sente, mas ele não se sente seguro para isso. Aí ele resolve ir atrás de mandar cartas para o grande escritor do século, se eu não me engano, 19, que é a Maria Rilke. E ele fica super surpreso, né, quando o Rilke responde, e eles trocam, né, várias cartas, que é o conteúdo desse livro. Eu, se não me engano, parei na carta 9, né, então acho que são 27 cartas. E aqui é um livro que, apesar de ser de cartas, ele fala sobre literatura, fala sobre escrita. Como eu disse pra vocês, eu gosto muito de escrever, mesmo que não seja profissionalmente, eu gosto realmente como hobby, uma forma de botar meus sentimentos pra fora. E, para além disso, é um texto profundo. Só pra vocês terem ideia, em uma das cartas que eu já li, o Rilke fala que a gente precisa aprender a entender que as grandes coisas que ocorrem com a gente ocorrem somente com a gente. Ou seja, a gente pode ter um relacionamento, a gente pode ter uma família amorosa, a gente pode ter filhos, a gente pode ter amigos maravilhosos, mas mesmo que essas pessoas queiram estar com você, só você sabe o que você está passando. Isso aqui é a base desse livro, gente. Então, enfim, fica aí a dica. Eu ainda vou falar muito disso aqui com vocês em outro momento. Espero que vocês tenham gostado de tudo que eu consegui apresentar aqui. Não foi uma grande coisa, né? Eu sei que tem produtores aí realmente profissionais de conteúdo que estão arrasando e mostrando várias coisas legais da Bienal. Mas eu quis relatar um pouco aqui com vocês a minha experiência, que foi uma experiência, eu acho que acima de tudo, real. Foi o que eu consegui fazer esse ano, gente. Eu gosto muito de produzir conteúdo pra cá, embora eu saiba que o retorno disso não necessariamente vai ocorrer na proporção que eu me empenho.
para trazer os vídeos. Inclusive, esse vídeo aqui, esse vlog, vai estar saindo antes dos outros, tá? Se eu não me engano, desde abril não tô postando vlog, mas eu tenho uma justificativa, tá, gente? Eu tô me adaptando à faculdade, não tá sendo fácil, então, por favor, tenham compreensão comigo. Eu vou tentar soltar esses vlogs aí nessas últimas semanas de junho e as primeiras semanas de julho para ver se a gente acerta um pouco mais esse cronograma. E é isso, gente. Se você já foi à Bienal, seja do Rio, seja de São Paulo, seja de outros estados, né, que eu sei que teve a do Ceará, vai ter ou já teve a do Paraná, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos trocar esse papo, né, sobre esses eventos literários que mobilizam tanta gente e mostram realmente a força da literatura no Brasil, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir. Se você está chegando agora, se inscreve, dá uma olhada nos outros vídeos. Eu tenho certeza que você vai achar algum que seja legal e que você curta bastante. Então é isso, gente. Essas foram as comprinhas da Bienal. Até a próxima. Tchau!